Ficamos 2 semanas sem nos encontrarmos, dias das mães, dia do trabalho, dia das mães, e hoje a gente vai gravar isso, viu, Fabinho? Tudo bem para você? Tudo certo. Estamos aí no nosso Spirifys, no segundo ano do Spirifys, e retomando maio com o nosso querido fundador, pai, que ele diz que ele é pai do Spirifys também, e é pai. Nosso amigo psicólogo Fábio Jorge Azevedo. E o convite, Fabinho, foi feito a você para conversar aqui com a gente. A turma vai entrando devagarzinho, por uma coisa que Jamira tem chamado muito a nossa atenção, e ela pediu esse ano assim, esse foco do Inspira nas questões da juventude, né? Das juventudes. E uma coisa que a gente vem fazendo é justamente trazendo aquelas pessoas que passaram por formação da Reprotai, da Luísa Maim, enfim, né? Os rapazes já e moças nos contando como que eles estão hoje, o que eles têm feito. Então, a gente tem tido uma experiência muito legal, e eu acho que especialmente para a turma aí do Santa Luzia, porque estão reencontrando e felizes, né, de rever essas pessoas. E a gente queria conversar um bocadinho hoje, justamente, né, sobre como você vê, Fábio, você que é um cara tão atuante, um estudioso, lida, né, com essa temática das juventudes, hoje o coordenador responsável lá na Baiana, né, uma das suas ações do Centro de Atenção às Juventudes, promove fóruns, encontros e várias atividades. Então, a gente quer conversar, meu querido, com você sobre como é que você vê hoje, né, na contemporaneidade, neste ano também tão especial, né, 2022, pós-pandemia e no ano de eleição, né? Um ano em que todo mundo, que a gente falava aqui há pouco, está assim ávido por estar se relacionando na rua, na atividade, né? Então, fala aí, meu camaradão, para a gente. Joia. Ok, Lu, obrigado pelo convite, né? O Spirifys também faz parte de mim, faz parte das nossas invenções. Então, agradecer Jamira, Luísa, Xandão, em nome deles, todo mundo que está aqui, Janda, Tacinha, o Adson, enfim. E dizer que é um prazer, uma honra muito grande poder conversar aqui com pessoas que todas, de alguma maneira, né, têm um conhecimento, um saber já muito importante também sobre as juventudes, né, com os jovens, os próprios jovens. Então, queria agradecer, dizer que ando sumido aqui dos domingos, mas acompanhando o movimento todo aí, né? Estou por dentro, estou fazendo o que posso também, correndo por fora, digamos, para apoiar as iniciativas que passam por aqui, as pessoas, os grupos, mas todo momento assim um pouco mais recluso mesmo por conta da pesquisa do doutorado e aí está bem puxado, e domingo, às vezes, ou eu estou ocupado com isso, ou estou precisando me desocupar um pouco Com aqui para a certeza. família. Com certeza, Fábio, a Manda, gente então é entende. isso, viu? Mas estou colado. Você é onipresente para a gente. Obrigado, que assim seja. Bom, então, boa noite a todas e todos, reforçando aí boa noite de Jamira. É um prazer. Eu não preparei uma fala assim, né, muito estruturada, acadêmica, né, para eu acho que inclusive o objetivo aqui não é esse, né, não é dar uma aula, não é esse tipo de fala. E aí também assim eu vou falar um pouquinho algumas coisas que eu pensei, e aí isso sirva de pontapé para a gente abrir a roda também, quem quiser, né, contribuir, perguntar, falar, enfim, fiquem todas e todos super
à vontade. Bom, de fato é isso, né? Esse convite, falar sobre as juventudes e tal. E aí eu fiquei pensando muito sobre o que falar e pensando muito sobre como é que seria, como é que é, né? Um adulto falando sobre as juventudes, significa o que isso, né? E o que é que eu posso falar, o que é que eu devo, o que é que eu posso falar, já que os jovens têm uma fala própria e podem falar por si mesmos. Então, eu fiquei a partir desse princípio, né? Assim, claro que eu tenho que falar, mas o que exatamente? De que lugar? E acho que tenho que falar porque aí vale falar um pouquinho da minha trajetória com as juventudes, né? Eu comecei a trabalhar com as juventudes quando era jovem, aos 25 anos de idade, nos anos de 1998, na Escola Aberta do Calabar, com Nilza Santos. Eu ainda era um estudante da UFBA, estava ali perto de terminar, iria me formar um ano e meio depois. E aí, como é da minha, né, do meu caráter, das minhas inquietações, eu descobri Nilza, encontrei com ela numa reunião por outras razões, e fiquei muito impressionado com a fala dela. Quem conhece Nilza, né, acho que Jamira e outras mulheres aqui têm uma energia parecida, uma negona forte, alta, inteligente, sagaz, enfim, eu fiquei realmente impressionado. Eu estava numa reunião representando a Faculdade de Educação na época, que estava se instalando o Canal Futura. O Canal Futura estava chegando ainda, né, começando a existir, e a UFBA ia instalar uma antena do Canal Futura, ia ser na Faculdade de Educação, e eu trabalhava com o professor Nelson Preto na época, e Nelson Preto me designou para ser o representante da UFBA nas reuniões do Canal Futura e tal. E aí isso me fez ter o prazer de conhecer Nilza. Então, lá, conhecendo, paralelamente, eu falei, Nilza, eu preciso conhecer a escola comunitária do Calabar, a escola aberta, eu achei demais, né, tudo que você fala. E aí foi que começou minha trajetória com as juventudes, né? Então, ainda jovem, desde 98, então, né, eu trabalhei como educador social em diversos projetos sociais, né, no Calabar, em Siribinha, na região nordeste Amaralina, em Pojuca. Aí fui morar em Fortaleza um tempo, aí lá tem um Centro Cultural Bom Jardim, que é um centro do governo do estado, né, muito importante de formação de jovens. Então, trabalhei também com oficinas de vídeo, um monte de coisa. Então, de 98 a 2010, eu trabalhei como educador social e, paralelamente, também como docente. Em 2005, eu comecei a dar aula na universidade, quando eu defendi o mestrado. De lá para cá, eu passei por umas 6 ou 7 instituições de ensino superior, entre privadas e públicas, né? Dei aula nos cursos de design de moda, administração, pedagogia, turismo, direito e psicologia. Nossa. E então, assim, né, dei uma andada boa aí, já são também 5, 2015, 10, mais 5, 15, 17 anos mais ou menos de docência. E aí estou falando isso para dizer o quê, então, né? Na docência, o que é que ocorre? Convívio com jovens, né, de 18 a 23, 24 anos. Então, eu venho convivendo com jovens nessa perspectiva mais de alguém que trabalha com, né, e que pensa junto e que faz coisas juntos desde 98. Né? Então, estava relembrando essa trajetória para achar o que dizer aqui. Eu digo, realmente, enfim, né? O que é que eu tenho para falar? Devo ter alguma coisa ainda que já não seja mais jovem, né? Eu tenho uma pergunta dentro dessa sua Tá. já uma grande história, né? Porque de 98, não é isso? 98, Para cá. por incrível Nossa. que pareça. É, Primeiro, por que o termo juventudes e como Isso. você viu, né, essas juventudes Sim. irem nesse decorrer do tempo, né, mudando? Quais foram os grandes momentos, digamos assim, que você percebeu no comportamento e a gente pode falar assim, no ativismo, né? Na relação deles com o que está acontecendo com o mundo, que eu acho que esse é o Uhum. grande foco, né? Tá. Então,
O termo juventudes no plural, né, a gente encontra isso muito no campo das ciências sociais, mais até do que em outros, do que da psicologia, por exemplo. Para chamar a atenção para o óbvio, né? Por incrível que pareça, a gente precisa chamar a atenção para o óbvio, que as juventudes não são iguais, né? Ser jovem não é a mesma experiência, né? Então, tanto em termos do tempo, como você disse, ser jovem na década de 90 é uma coisa, ser jovem na 2000 é outra, ser jovem agora em 2022 é outra, quanto ser jovem no bairro A ou no bairro B, ou na cidade A, na cidade B, faz toda a diferença. Uhum. Ser um jovem negro é uma coisa, ser um jovem branco é outra, ser uma jovem travesti é uma coisa, ser um jovem gay é outra, Muito né? bom. Ser uma jovem mulher é outra. Então, na verdade, esse é um problema da ciência, né? E que é um problema dos adultos, e aí esse vai ser talvez um dos pontos que eu quero tocar aqui fundamentalmente, falar também do lugar de adulto. Um dos problemas da ciência é justamente tentar reduzir a complexidade das coisas para poder entender, né? Então, na verdade, a ciência ela tem esse funcionamento que serve muito bem para certas coisas, mas não serve Uhum. para outras. Isso serve, por exemplo, isolar um vírus, a lógica é justamente essa, né? Então, vamos tirar tudo, vamos controlar todas as variáveis para chegar e pegar só o que interessa. Mas quando se trata de questões humanas, você não consegue isolar, seja lá o que for, para pegar só o que interessa. O sujeito vem com tudo, né? Então a gente vem com tudo, a gente vem com nossa alegria, com nossas tristezas, nossa história de vida, a história do nosso país, do nosso lugar, a nossa classe social, etc, etc, né? Então é isso, falar em juventudes no plural é para chamar atenção para essa diversidade de Sim. jovens e de experiências juvenis que são muito variáveis, por exemplo, a depender se mora numa cidade, numa capital, ou se mora no interior, se mora no Nordeste ou se mora no Sudeste, e assim e por aí vai, né? Então é uma tentativa, né, da gente poder, ao falar de juventudes, depois poder dizer assim, bom, mas ok, então de qual juventude se trata o que você está falando? Você está falando sobre qual ou quais juventudes, né? De onde você está falando também? Para onde você está olhando, né? Uhum. E aí é interessante começar por aí mesmo, porque eu, por exemplo, como pesquisador das juventudes, eu me identifico como tendo começado isso em 2017. Já na Baiana, entrei para o doutorado, estou fazendo doutorado agora em educação com esse tema, que tem essa preocupação sobre o sofrimento psíquico e o cuidado com as juventudes, né? Mas o doutorado é 2018, 2019, mas já antes, com o doutorado agora, eu percebi que já antes eu já vinha com algumas preocupações e propondo mesmo em sala de aula, né, e no próprio Caju, alguns exercícios, alguns trabalhos, algumas propostas, justamente para tentar compreender um pouco esse sofrimento, que é uma coisa, por exemplo, para responder a sua segunda pergunta, em relação a que mudanças eu percebi, né, nessa trajetória, por exemplo, a questão do intenso grau de sofrimento psíquico que eu percebo nas juventudes de agora. Isso não era algo comum ou conversado, né, ou debatido, ou mesmo identificado como uma questão geral nessas épocas, nesses idos de final dos anos 90, início dos anos 2000, até 2005, enfim, ou mais até, talvez. Isso não era uma coisa, né? A gente tinha um caso isolado, era aquela coisa, alguém com uma ideação suicida, por exemplo, alguém que está se cortando, essa coisa, por exemplo, de se cortar, que ficou comum, Uhum. infelizmente, eu nunca tinha ouvido falar nisso durante toda a minha época de escola, de universidade, mesmo depois que me formei como psicólogo durante bastante tempo, não se ouvia, né? E quando ouvia era isso, era uma raridade, era uma coisa que você dizia, não, aí é um problema muito específico, né, desse sujeito, dessa sujeita, dessa família, enfim, a gente meio que achava que era ali, circunstancial, isolado. E o meu doutorado, ele nasce justamente dessa percepção, né, de que alguma coisa aconteceu e as juventudes estão sofrendo mais, parecem mais fragilizadas, parecem menos preparadas, no sentido assim, né, do enfrentamento do mundo como se apresenta,
de repente, isso começou a ser um lugar comum dentro da universidade, por exemplo. Tanto é que hoje a UFBA, né? A UFBA, quantos anos tem a UFBA? Não sei, 60 anos, mais ou menos o tempo da Baiana, ou é mais, né? 75, 70, né? 70 pronto. e alguma coisa. A UFBA, esses anos todos, né? Agora, vírgula, mas assim, acho que foi em 2017, salvo engano, que ela criou o PSIU, né, que é coordenado por um psiquiatra, né, muito conhecido, psicanalista, que é Marcelo Veras, que já foi diretor do Juliano Moreira, por exemplo. E o PSIU é justamente uma iniciativa da UFBA para tratar do sofrimento psíquico da sua comunidade acadêmica, incluindo professores e tal, mas o foco é nos estudantes, né? Então, a gente percebeu de uns anos para cá, por exemplo, isso, várias iniciativas em universidades, Brasil afora, em escolas, para criar serviços específicos, muitas teses, muitas pesquisas, muitas publicações falando disso. O sofrimento psíquico da juventude aumentou assim exponencialmente e virou uma questão mesmo de saúde pública, digamos, né, no sentido de ganhar uma relevância social e de interesse público importantíssimo. E né? em todas as camadas sociais, né? Em Todas as toda... camadas sociais. Perfeito, exatamente. Eu, inclusive, a gente fez lá pelo Caju, em 2018, né, logo antes da pandemia, 2018, se não me engano, a gente fez, por exemplo, um trabalho numa escola pública, no Cabula. Os estudantes da Baiana foram lá para essa escola para fazer uma roda de conversa, porque chegou para a gente essa demanda de muitos jovens, né, com essas questões de sofrimento intenso, depressão, ansiedade, etc. E nós fomos fazer uma intervenção lá, uma roda de conversa com os jovens. Né? E aí era incrível ver como jovens da Baiana, que em sua maioria, né, a gente situa como jovens de classe média, média alta, como houve uma identificação assim, né, nem sei como dizer, né, porque não é interessante nem é boa, mas enfim, houve uma inesperada, percepção, uma uma inesperada... inesperada coincidência, né, que não é coincidência, mas enfim, justamente do sofrimento serem muito próximos, por razões diferentes, por questões outras, mas né, o feedback que eu recebi, por exemplo, dos estudantes da Baiana foi esse depois. Né? Poxa, né, assim, muito do que foi dito eu já vivi, eu sei quem está vivendo, eu conheço quem está, eu sinto essa ansiedade, essa coisa e tal, enfim. Então, acho que a gente tem aí, eu poderia elencar outras coisas, mas também, né, pelo tempo, para a gente ir avançando, a partir dessa provocação de Luiz, eu chamaria atenção para isso. Eu acho que uma coisa realmente que eu notei, que eu percebi, que não só eu, enfim, né, não é nenhuma novidade mais, infelizmente, é que o sofrimento da juventude, se a gente chama psíquico, mas a gente pode falar, né, um sofrimento integral, né, uma dificuldade com a vida, enfim, se intensificou muito nos últimos anos, de tal modo que nós próprios, professores universitários, por exemplo, passamos a ter um papel fundamental, seja para aumentar este sofrimento ou para diminuir. Né? Infelizmente, eu tenho que dizer, né? Muitos colegas, na verdade, intensificam ainda mais esse sofrimento, né, dos jovens, das jovens. Mas o que eu estou chamando a atenção é assim, isso virou, por exemplo, para mim, uma questão cotidiana como professor. Na minha época de estudante universitário, os professores, por exemplo, não estavam nem aí para nós, digamos assim. Não era uma pauta a saúde mental do estudante. Sim. Não era uma pauta como é que eu vou falar com o estudante, né? Como é que eu vou chamar a atenção disso ou daquilo. Isso não era nada. Esses dias eu contava mesmo um exemplo que eu vivi de um professor que praticamente me botou para fora de sala. Um professor, não vou citar o nome, ele infelizmente já é falecido, ele é uma figura, inclusive, muito importante no campo da psicologia, um cara muito conhecido e tal, já não é mais vivo. Mas eu me lembro de chegar atrasado na sala de aula dele e ele parar a aula e me dar uma lição de moral de um nível tal que eu saí da sala envergonhado. E aí, não bastasse, ele saiu da sala e me acompanhou até os corredores, falando alto, né, e dizendo que eu era desrespeitoso, que eu pensava que era, blá, blá, blá. E aí
exemplificando para dizer, ou seja, né? Quer dizer, nesse Uhum, momento, nessas épocas, isso não era uma questão. E nós, estudantes, nem sabíamos que teríamos, talvez, o direito de sofrer. uhum, Também uhum, tem isso. Eu acho que muitos de nós simplesmente achávamos que é isso mesmo. O professor pode, ele tem autoridade e a uhum, culpa deve ser minha e tal. Então, acho que houve uma mudança grande na sensibilidade geral, tanto dos jovens nesse sentido de um sofrimento mais intenso, quanto de nós outros, né, adultos, adultas que estamos próximos dos jovens, de perceber que a gente talvez precisasse mexer um pouco em algumas coisas, inclusive nas instituições, nos valores institucionais. Acho que por exemplo, o acesso, né, de muito mais gente aí depois dos governos de Lula, principalmente 2003 para cá, né? Essa abertura da universidade, os sistemas de cotas, né? uhum, Entrou muita gente para o mundo acadêmico, universitário diferente e que obrigou e ainda continua obrigando a universidade a repensar e a própria ciência, seus valores, o modo como funcionam as aulas, as discussões, as leituras. Então, enfim, acho que a gente está justamente fazendo uma espécie de, espero que seja, né, uma virada na forma, falando desse lugar, por exemplo, de professor, uma virada, né, no qual é mesmo o nosso papel, o que é mesmo que a